Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje eu quero contar a história de um homem que foi Muito obediente. Você é sempre obediente aos seus pais? Pensa aí. Sempre que você recebe uma ordem do papai ou da mamãe, da vovó, de algum responsável por você, você obedece na hora que eles falam? Nós sabemos que não, não é mesmo? Porque existe uma coisa chamada pecado. E pecado é tudo aquilo que eu faço que não agrada ao Papai do Céu. E a desobediência é um pecado. E esse homem, a Bíblia fala que ele era um homem justo, a única pessoa íntegra que havia naquele tempo e andava em comunhão com Deus. Vocês já sabem de quem estou falando? Isso mesmo, de Noé. Noé era um homem justo, um homem que obedeceu a Deus. E vocês pensam que foi fácil para Noé? Não, não foi fácil, porque Noé pregava a palavra de Deus para aquelas pessoas que estavam ali no seu tempo. Ele falava sobre Deus, ele falava para eles se arrependerem dos seus pecados, porque eles não queriam se arrepender, eles faziam coisas erradas que Deus não se agradava. E Deus ficou muito triste com isso e deu uma ordem para Noé. Ele falou: Noé, eu vou pedir que você construa uma arca, um barco bem grandão, porque eu vou salvar você, a sua família e alguns animais. E Noé foi pregar para as pessoas, foi dizer para elas: se arrependam de seus pecados, voltem a fazer as coisas certas, aquilo que agrada a Deus. Deus não está se agradando, mas vocês acham que as pessoas estavam ouvindo o que Noé dizia? Não, elas não queriam saber. E outra coisa, quando elas viram que Noé estava construindo aquele barco, elas pensaram: Noé tá louco? Por que ele está construindo esse barco? Aqui nem chove. Por que ele está fazendo isso? Que homem doido! Mas Noé continuou firme, obedecendo à voz de Deus, porque ele sabia que o que Deus disse iria se cumprir. E aí, Noé construiu aquela arca. Era para entrar ali naquele barco somente os animais e a família de Noé. Vamos ver alguns animais que Noé levou? Urso! Você acha que o urso foi? Foi, né? Olha que grandão. E eles cabiam naquela arca? Cabia. Qual mais vocês acham que foi? Digam aí. Girafa! Olha que girafa linda! A girafa também foi lá pra arca. Um macho e uma fêmea. Deus disse que era um casal. O que mais? Elefante! Meu Deus, o elefante é muito grande, pesado, mas ele também foi um casalzinho. Ah, esse é o meu preferido, olha que lindo. Um leão e uma leoa, eles também foram. O que mais? Ovelhinhas, sapinhos, de toda a espécie. Passarinhos também foram. Aves, foi um animal de cada espécie. Gatinhos, as vacas. Então todo animal que você pensar aí na sua cabecinha entrou ali naquela arca. E Deus mandou que Noé, assim que todos os animais entrassem, era para ele fazer o quê? Fechar a porta. Deus fechou a porta da arca e ninguém mais pôde entrar e nem sair. E a Bíblia conta, lá em Gênesis está essa história de Noé. E a Bíblia fala que lá no capítulo 7, versículo 16, diz que o Senhor fechou a porta. Por que não foi Noé que fechou a porta? Porque senão ele ia querer abrir quando ele visse aquelas pessoas lá gritando e chorando: por favor, Noé, nós agora acreditamos em você, você estava certo, Deus vai mandar a chuva. Mas quem fechou a porta foi Deus. Olha o raio, que veio uma chuva muito forte, estava vindo, era o dilúvio. E a Bíblia fala lá no versículo 24 que as águas do dilúvio cobriram a terra por 150 dias. Então subiu água para
todos os lugares. Não tinha mais nada, nem plantação, nem animais, nem pessoas. A terra foi destruída pela água por causa da desobediência. Então, as águas ficaram ali por quantos dias? 150 dias, muito tempo, não é mesmo? Imagina você fechado em casa 150 dias? A gente não quer ficar 15 dias, não é? Tá difícil ficar 15 dias e olha que nem passou muitos dias ainda, só 2 ou 3 dias para alguns. Mas eles ficaram dentro da arca por 150 dias. Não foi só 150 dias, vamos continuar lendo? Capítulo 8 diz assim, versículo 3. As águas do dilúvio foram baixando aos poucos. Depois de 150 dias, exatamente 5 meses depois do início do dilúvio, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. 2 meses e meio depois, à medida que as águas continuaram a baixar, apareceram os picos de outras montanhas. Passados mais 40 dias, Noé abriu a janela e ele soltou um corvo. Aqui, ó. Ele soltou um corvo que ia e voltava até as águas do dilúvio secarem sobre a terra. Então veio o corvo e ele ficou voando, voando e voando, mas ele não achou o quê? Lugar. Noé também soltou uma pomba. Deixa eu ver se eu acho a minha pombinha. Aqui. Noé soltou uma pomba para ver se as águas tinham baixado e se ela encontraria terra seca. Mas a pomba não encontrou lugar para pousar, pois a água ainda cobria todo o solo. Então a pomba retornou à arca e Noé estendeu a mão e a trouxe de volta para dentro. Como ela não achou lugar ainda, ele pegou e ela voltou. Olha só, depois de esperar mais 7 dias, Noé soltou a pomba mais uma vez. Quando ela voltou ao entardecer, ela trouxe no bico uma folhinha de oliveira. Então Noé pensou que a água já estava pouca. E aí ele esperou mais 7 dias e soltou a pomba novamente. E dessa vez ela não voltou, porque ela já achou um lugar para ela ficar. Ela não voltou mais. E aí a Bíblia fala que Noé tinha completado 601 anos. Quando ele entrou na arca, ele tinha 600 anos. Quanto tempo, não é mesmo? Às vezes é difícil a gente esperar. Às vezes é difícil a gente obedecer, mas olha quanto tempo Noé ficou ali dentro daquela arca. Quanto tempo ele teve que esperar dentro da arca, não somente ele, mas a sua família. Ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, seus filhos, a esposa de seus filhos e todos aqueles animais. E aí no versículo 15, Deus disse assim: saiam da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Solte todos os animais, as aves, os animais domésticos, os animais que rastejam pelo chão. Sejam férteis e se multipliquem na terra. Aqui Noé, todos os animais que saíram da arca, todos eles estavam felizes, não é mesmo? Pensa você ficar ali um tanto de tempo dentro dessa arca. Ai, que delícia sair, respirar um ar puro, né? Olha os coelhinhos. Vamos ver um pequenininho, os passarinhos. E sabe de uma coisa mais linda que aconteceu? Noé, quando ele saiu dali, ele ofereceu um altar ao Senhor.
E Deus colocou no céu um arco-íris. Sabe para quê? Porque ela é a aliança que ele tinha feito com Noé. Deixa eu colocar esse passarinho aqui, sem lugar. A Bíblia fala assim, ó, que o Senhor disse: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano, embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância. Nunca mais destruirei todos os seres vivos. Enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, toda vez que chove, às vezes cai aquela chuvona, né? A gente fica com medo, mas a gente olha para o céu, o que a gente vê? O arco-íris. E a gente se lembra da aliança e da promessa do Senhor, que nunca mais Ele iria destruir a terra com água. E o que nós podemos aprender com essa história? O que nós podemos aprender com Noé? Que nós precisamos obedecer. Deus quer que nós obedeçamos a sua voz. E muitas vezes Ele fala conosco através dos nossos pais, através dos nossos responsáveis, dos nossos tios, dos nossos avós. E Ele quer que nós obedeçamos, porque isso é o que agrada ao Senhor, a obediência. Porque a desobediência é um pecado, como nós falamos lá no começo. E como nós, nesses dias, temos que ficar em casa, né, por conta do coronavírus, foi determinada uma lei que nós precisamos ficar em casa. Nós precisamos nos cuidar, né? Nós precisamos lavar a nossa mão, precisamos aprender a tossir e espirrar de forma correta, né? Algumas escolas estão mandando as atividades para fazer em casa. Muitas vezes a gente não quer, a gente quer sair para ir passear, para brincar, ir no shopping, né? Viajar, mas esse não é o momento. É o momento de nós ficarmos em casa, é o momento de nós cuidarmos da nossa saúde. É isso que eles estão pedindo para que nós façamos. E são apenas 15 dias, 14 dias, né? Noé ficou quanto tempo lá na arca? E você acha que ele ficou murmurando lá dentro da arca? Eu tenho certeza que não, porque ele confiava em Deus, porque ele sabia que Deus tinha o melhor para ele e para a sua família. Então confie no Papai do Céu. Tá difícil ficar em casa? Tá complicado? Mas confie no Papai do Céu, vai fazer suas tarefas, vai ver um jogo, brincar, né? Ter um jogo legal que você pode brincar. Vai ligar para vovó, você pode, liga para vovó. Vai ler a sua Bíblia, orar, ver as histórias, né, que nós temos aqui na igreja, que nós estamos aprendendo. Nós vamos deixar algumas atividades, fala para a mamãe, para o papai que nós vamos deixar algumas atividades para serem feitas em família. Então, aproveite esse tempo para você estar junto com sua família, com seu papai, com a sua mamãe, seus irmãozinhos, para aprender mais do Papai do Céu, para colocar em prática tudo aquilo que você tem ouvido aqui na casa de Deus. Chama o papai, chama a mamãe. Papai, vamos ler a Bíblia? O que a tia Karen mandou hoje, o pastor Roberto? O que a gente tem aí para a gente poder fazer? Aproveita esse tempo para crescer na palavra do Papai do Céu, para aprender mais sobre Ele, tá bom? E lembre-se de Noé, lembre-se da obediência dele. Por conta da sua obediência, ele e a sua família não foram destruídos. Vamos orar? Feche os seus olhinhos, abaixa a sua cabecinha e vamos pensar no nosso Papai do Céu. Senhor Deus, eu te agradeço por sua palavra, te agradeço pela vida de Noé, porque ele nos ensina a obedecer ao Senhor, a obedecer a sua voz. Mesmo sendo tão difícil, como foi difícil para Noé naqueles dias, mas ele tinha certeza que o Senhor tinha um plano bem maior para a vida dele e da sua família. E nos ajude a ficarmos nesses dias em casa, que nós precisamos estar, que nós obedeçamos a tua voz. Mesmo que seja difícil, às vezes a gente pensa, não tem nada para fazer, mas eu sei que o Senhor vai dar sabedoria a cada papai, a cada mamãe, a cada criança, e que a gente aprenda do Senhor, da sua palavra, que nós tenhamos um tempo juntos. Obrigada por seu amor e obrigada porque o Senhor está cuidando de nós. Em nome de Jesus, amém. Um beijo e até a próxima.